Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Med Vlog aqui do canal. Gente, tô indo pra faculdade agora, são 7h20. Hoje, agora na aula de manhã, eu vou ter aula de morfofisiologia, vai ser a abertura de caso sobre o sistema nervoso. E vou ter aula também de pensamento científico na parte da tarde. Vou compartilhando mais da minha rotina pra vocês. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder mais nenhum Med Vlog que eu postar por aqui, porque agora eu tô postando toda semana, gente, me valorizem. Cheio de caminhão nessa pista, gente, andando a 20 por hora, eu chego lá na faculdade amanhã. Depois do fim da aula, eu decidi terminar o caso de diabetes do tipo 1, porque eu ia deixar o final de semana só para fazer caso de morfofisiologia de sistema nervoso e o outro caso, que era de mecanismo de agressão e defesa. E aí, nesse momento, eu estava estudando diabetes do tipo 1. Não foi tão difícil porque eu já sabia bastante coisa de diabetes do tipo 2, que era o que a gente já tinha estudado e tem como correlacionar as duas, né? As duas têm relação com a hiperglicemia, só que a diferença tá que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que vai meio que degradar as células que produzem a insulina, então não vai ter insulina no corpo, então vai ter hiperglicemia. Enquanto a diabetes do tipo 2, ela já tá mais relacionada com a resistência à insulina. É produzida insulina, não é pela falta de insulina. É produzida insulina, mas a insulina não age da forma como ela deveria. Então tem como você relacionar, sabe? Não foi tipo o primeiro contato que a gente tava tendo, então deu pra relacionar bem com tudo e a gente foi respondendo aí algumas perguntas que foram surgindo. Gente, fiquei estudando aqui na cantina. Consegui estudar bastante coisa, só que eu terminei o caso de biologia celular que eu tinha comentado com vocês. E hoje a meta é fazer e a meta era também terminar o caso de morfofisiologia. Mas eu não acho que vai dar bom esse negócio de terminar a morfo. Eu tenho aula da Liga de Pediatria hoje à noite. Tenho o projeto de extensão de inglês à tarde, então tô cheia de coisa pra fazer, eu acho que não vai dar tempo. Gente, minha aula de pensamento científico acabou. Eu queria dizer que a minha cabeça está dando tilt depois dessa aula de pensamento. Por quê? Gente do céu, que negócio estranho de passar aí, meu Deus. Sério, se tem uma coisa que eu não gosto é de pesquisa. Eu já percebi isso, só se mudar muito mais pra frente, porque atualmente eu tenho zero interesse pela área de pesquisa. De forma super bem resumida pra vocês entenderem melhor o que a gente tá fazendo em pensamento científico, né? Nós estamos escolhendo o título dos artigos que a gente quer para fazer uma revisão, esqueci o nome, revisão integrativa de um tema específico. O tema do meu grupo foi aquele que eu mostrei para vocês, o impacto dos cuidados paliativos na saúde da criança oncológica. É um tema super interessante, nosso grupo gostou muito. Mas enfim, a gente tem que fazer tabela, encontrar base de dados, descritores, um monte de coisa. E aí, pra gente fazer essa revisão integrativa, a gente tem que ler os artigos que a gente escolheu pra juntar e fazer a nossa revisão. E, gente, são mais de 900 artigos. Só que, tipo assim, óbvio que a gente não vai ler tudo, que ninguém é louco. Todo mundo tem uma vida, todo mundo gosta de se divertir, né, gente, de viver. Então, acho que uns 100 dá pra ler, né? 900 é muita coisa. Mas deixa eu falar, em morfofisiologia, hoje a gente aprendeu um caso que eu queria compartilhar aqui com vocês, pra você que tem vontade de fazer medicina, né, e tá assistindo esse vídeo, pra você ter um gostinho de como é que é, porque o caso foi super legal hoje, do que a gente tem que estudar. E basicamente tá aqui, ó, é um caso de sistema nervoso, a gente tem um paciente que é o Pedro, com 68 anos, e ele tem um histórico de hipertensão e tabagismo. E aí ele desenvolveu uma dificuldade de caminhar, perda de força em membro inferior direito quando ele estava voltando para casa do shopping. E aí quando ele chegou no seu apartamento, ele não conseguiu levantar uma xícara de café com a mão direita. Ele pediu ajuda da filha, mas a filha percebia que a fala do pai estava meio indistinta, sabe? E aí levou ele pro pronto-socorro, fez anamnese, exame físico, e ele compreendia os comandos verbais, mas ele tinha uma afasia expressiva, então ele não conseguia expressar.
E aí a gente viu também que os testes, né, indicaram diminuição mesmo dessa força muscular, alteração dos movimentos voluntários só do lado direito do corpo. Ele teve uma paralisia no quadrante inferior direito da face, então só nessa região ele estava com paralisia, no resto do rosto. Ele conseguia levantar a sobrancelha, conseguia franzir a testa, era só nessa região. Ele teve o sinal de Babinski, que a gente não sabe o que é, vamos pesquisar. Mas, enfim, fala sobre que foram realizados testes de receptores de sensibilidade, né, para ver se ele estava sentindo. Teve preservação de certas sensibilidades, e aí a gente tem que ver quais são essas, que é a sensibilidade epicrítica, sensibilidade protopática e proprioceptiva inconsciente. Também não teve comprometimentos no talo espinotalâmico anterior e lateral e no tálamo, que é uma região aqui do diencéfalo, né? E aí, tipo assim, a gente vê mesmo se essas coisas que estão acontecendo com ele são problemas de nervos sensitivos que ele consegue receber, mas ele recebe a mensagem, ele sente, mas ele não consegue reproduzir uma resposta, sabe? Então, por exemplo, quando... Sabe aquele teste de bater o joelhinho? Eu não sei como fala. É reflexo patelar, né? Teste de reflexo patelar. Tem muitas pessoas que recebem a informação do reflexo, mas não conseguem produzir a resposta, então a pessoa não mexe. Mas ela sente que bateu, ela só não consegue mexer a perna, entendeu? E ter esse reflexo natural. E, de certa forma, inconsciente, porque você não mexe a perna porque você quer, você bate e vai, né? Enfim, a gente tá fazendo essas coisas e é super interessante, né? Só pra vocês verem mesmo como que é esse caso. E, normalmente, a gente sempre recebe caso assim mesmo, de paciente que teve um sintoma e tudo mais. Meu grupo tinha até pensado em AVE pra esse paciente, porque ele tava com todos aqueles sinais, né? Eu esqueci o nome, mas ele tava com esses sinais. Então, tipo assim, os 3 sinais, né, de desvio de rima, ele não tava conseguindo falar direito, de força, de paralisia, então tinha todas essas coisas, a gente até pensou que poderia ser um AVE. Mas tudo isso a gente vai estudar sozinhos e depois a gente vai discutir em grupo pra ver se tá tudo certo, se era isso mesmo. Enfim, gente, vou lá agora pra minha aula de projeto de extensão de inglês, mas antes eu acho que eu vou comer alguma coisinha na cantina, acho que eu vou pedir um suco. Porque eu tô com fome, eu não vou comer nada a tarde inteira, né? Se eu não comer nada agora na cantina. Porque depois eu não vou ter nenhum outro momento pra comer. Saindo do projeto de extensão, eu já vou pra aula da Liga de Pediatria, que vai ser sobre bronquiolite. Fui tomar um suco e depois tive aula de inglês instrumental, mas eu tive que sair mais cedo da aula de inglês instrumental pra ir pra aula da minha Liga de Pediatria, que a gente teve aula pelos conceitos que tinha no caso que eu não sabia. Então, por exemplo, a gente tinha lido no caso que o paciente ele tinha uma afasia expressiva e aí a gente não sabia o que era isso, né? Então eu comecei com esses termos mesmo, porque eu acho que ia ficar mais fácil de eu entender o contexto todo em geral se eu soubesse primeiramente os termos. Aí depois, quando eu fui pesquisar, gente, é super interessante essa parte de afasia expressiva, porque tá muito relacionado com a fala. E tem uma área do nosso cérebro que chama área de Broca, se não me engano, e que é bem relacionado com a fala, e aí quando essa área está afetada, o paciente ele não consegue falar muito bem. E eu até fui ver um vídeo no YouTube, né, para ver isso mais na prática, como que acontece, e tinha vários exemplos de pessoas que tinham essa área de Broca afetada, e você conseguia ver que a pessoa tinha muita dificuldade em falar, ela falava coisas que não tem nada a ver, por exemplo, ela não sabia, ela não compreendia muito bem a pergunta, sabe? E ela respondia a pergunta totalmente nada a ver, totalmente confusa, com as palavras totalmente desordenadas, e essa era eu assistindo tudo isso, porque eu achei super interessante essa área de sistema nervoso relacionado a isso. Logo depois eu já fui pra academia, tinha aula com minha personal 10 horas, então fui pra lá pra treinar, treinamos perna. E depois fui na esmalteria, que eu tinha comentado com vocês que minha unha tava feíssima. Gente, olha como ficou, que linda. Ela passou um branco. Ficou maravilhoso, eu amo esmalte branco. E agora eu tô indo pra casa já. Let's go. Bora ir pra faculdade, pra aula que eu vou ter agora de tarde.
Vou aproveitar que o semáforo tá no vermelho pra falar com vocês. Fui pra academia, cheguei em casa, almocei, tomei banho e agora tô indo estudar. Porque eu sei que se eu ficar em casa, são 1h30 agora, né? Mas se eu ficar em casa, eu vou enrolar pra estudar, eu não vou conseguir estudar direito. Então eu prefiro ir pra faculdade, mesmo que seja super cedo, minha aula é só 3h30, mas eu prefiro ir antes pra estudar na faculdade e não ter que ficar enrolando em casa, né? Porque eu tenho bastante coisa pra estudar ainda que eu não terminei hoje de manhã. Gente, a pista tá interditada, meu Deus. Pessoal, minha aula de mecanismo de agressão e defesa acabou agora. Nós abrimos caso hoje, foi uma aula muito boa. A gente discutiu em grupo, né, as coisas que foi passado no caso. E o caso de hoje foi sobre infarto. Então a gente tinha aqui um paciente de 62 anos, branco, calheiro, natural e residente da minha cidade. Ele foi pro UPA às 9 da manhã com queixa de forte dor no peito, desconforto em região de dorso e membro superior esquerdo. E ele falava que ele era hipertenso, que ele usava vasodilatador e diurético, então a gente também colocou pra a gente estudar em casa sozinho, né, qual que é a relação da hipertensão com o vasodilatador e com o diurético. Então foi super legal, assim, até porque é algo super recorrente, né, hipertensão e também o infarto, que a gente vai ver depois aqui também no caso, que fala que a mãe dele era hipertensa e o pai faleceu de infarto. Tem uma relação entre os dois? Qual? É isso que a gente vai ter que pesquisar depois, sabe? Foi bem interessante. Agora, eu ia pra casa, mas eu decidi ficar na faculdade porque eu prefiro estudar aqui. Se eu for pra casa, como eu tô muito cansada, eu acho que se eu for pra casa eu vou querer descansar, sendo que eu não tenho esse tempo, eu tenho muita coisa pra fazer, então eu prefiro ficar aqui na faculdade mesmo. Fui pra salinha de computadores depois da abertura de caso pra continuar estudando aquilo de sistema nervoso que eu tinha começado na parte da manhã. Fui organizar minha agenda, porque eu não sei se vocês já perceberam durante esses medvlogs, mas tudo que eu faço eu tenho que organizar na minha agenda, porque eu sou muito melhor organizando na agenda. E aí um pernilongo tinha me picado, gente, doeu muito, meu Deus. E esse pernilongo ficou me incomodando o tempo inteiro que eu tava estudando aí nessa sala, viu? Meu Deus, não consegui matar ele. Mas, enfim, então continuei o estudo sobre sistema nervoso. Só que nesse momento agora de noite, eu tive muita dificuldade de encontrar as informações. Porque assim, como a gente tem que estudar sozinho, tem muitos livros que falam sobre o assunto que o professor quer saber. Só que nem sempre a gente encontra um livro que vai ser que a gente vai entender, né, de verdade. Tipo, por exemplo, o Guyton de Fisiologia, ele é um livro de muita alta complexidade, na minha opinião. Eu não entendo muito bem lendo por ele, então eu gosto de pegar outros livros de Fisiologia que falam sobre o mesmo assunto, mas de uma forma que eu consiga entender. Só que nesse caso de sistema nervoso, eu percebi que eu tava com a dificuldade de encontrar o lugar da informação, sabe? Tipo, em um livro eu achava um pedaço da informação, no outro livro eu achava o outro pedaço e eu não sabia como correlacionar esses dois pedaços. E na verdade o que eu queria era um livro que falasse tudo do jeito certinho, sabe? De mão beijada mesmo, porque aí é óbvio que é bem mais fácil. Então, eu tive muita dificuldade aí nessa parte da noite de encontrar, comecei a ficar irritada, gente, me deu até dor de cabeça, porque eu não tava conseguindo encontrar as informações que eu tava precisando da forma que eu queria. Eu encontrava as informações bem picadinhas e depois pra juntar tudo foi bem difícil. Aí, deu acho que 7 horas, mais ou menos, começou a entrar um povo super estranho aí naquela sala de computadores que eu tava, e aí que eu fui lembrar que ia ter aula, né, tem aula de noite na faculdade também, e aquela sala ia estar sendo usada pra aula, então eu saí dali, porque eu tava ali como intrusa, né, então eu saí e fui pra biblioteca também. Gente, agora eu cheguei no meu limite de estudo, eu tô, tipo, muito cansada. São 8 horas da noite, só que pra vocês terem uma noção que nem tudo é flores, né? Nem sempre tudo que eu mostro dá certo. Eu fiquei, tipo assim, acho que umas 2 horas tentando encontrar livro, tentando encontrar onde eu ia achar as informações exatas que eu queria, porque eu não tava achando. E no fundo eu não sabia nem o que eu estava procurando, sabe? Foi, nossa, gente, falta de organização na minha cabeça mesmo do que eu tinha que estudar. Porque é tanta informação que você fala, tipo, por onde que eu vou começar? Mas exatamente o que eu mais tenho que saber desse caso, sabe? Tipo, eu não tinha mais o que saber desse caso, parecia que tinha que saber tudo. E aí começou a me dar dor de cabeça. Eu até ia pra casa da minha amiga agora, ela tinha me chamado pra gente comer aquele Big Mac Fitness, sabe? Que viralizou no TikTok. Só que não vai rolar, gente. Tá tudo bem também, né? Amanhã é um novo dia e amanhã a gente tenta de novo. Eu já consegui, pelo menos depois dessas 4 horas tentando estudar, conseguir formular mais ou menos o que eu tenho que estudar de fato. Mas, enfim, Deus é bom.